Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. E aí, conheciam? Às vezes a gente não conhece pela letra, mas depois que a gente começa a cantar, a gente vai conhecendo, né? E a música pede que a gente pergunta, né? Qual é a chave do nosso coração? O que faz com que abramos o nosso coração para o encontro com Jesus? Qual é a chave, qual é o start que a gente utiliza para que a gente possa abrir o coração de Jesus e possamos morar nesse coração, esse sagrado coração de Jesus? Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir lá em João. Fala, Eliane. Vamos abrir em João capítulo 4, versículos de 4b até 42. E a gente vai acompanhar porque vai mostrar um pouco um dos encontros com Jesus que fez abrir o coração dessa pessoa. Essa pessoa abriu o coração e começou a vivenciar essa experiência de Jesus. Então, a partir desse momento, ela transforma a vida dela. Então, é João, capítulo 4, versículos de 4b até 42. Eliane, você quer falar? Você está levantando a mão aí? Ô, José Carlos, desculpe, naquela hora eu pensei que fosse para responder. Não, E eu ainda estou, me perdoem todos, certo? Porque eu ainda estou me adaptando aqui, eu sem ainda problema. vou. Sem problema, viu? Fique tranquilo. Precisando, se quiser falar, pode falar também. Não, é porque você tinha feito uma pergunta, colocou depois da música, né? Qual Isso. é a chave do nosso coração? Aí eu pensei assim que fosse para cada um responder, Uhum, né? Aí por isso eu coloquei a mãozinha assim, sim. né? Na verdade, agora vou aproveitar e vou falar. Eu imagino assim que a chave é a oração, é seguir os mandamentos, é tentar estar mais próximo de Jesus, né? Uhum, O máximo que a gente puder, exatamente. Então vamos, principalmente a oração. verdade. Então nós vamos acompanhar essa leitura bíblica e a gente vai ver um desses encontros, né? Que houve o quê? Uma conversa com Jesus, que é uma forma de oração, né? Uma conversa com Jesus, um conhecimento de Jesus, que transformou a vida dessa pessoa. Diz o seguinte: Jesus tinha que atravessar Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água
vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Jesus disse à samaritana: Vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos. E o homem que você tem agora não é o seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, lugar onde se deve adorar. Jesus disse: Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que vai chegar o Messias, aquele que chamam de Cristo. E quando chegar ele, nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: Esse Messias sou eu, que estou falando com você. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria, ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse às pessoas: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come alguma coisa. Jesus disse: Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus, por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus. Eles pediram que ficasse com eles. Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra. E diziam à mulher: Já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada um poderia citar uma palavra, ou uma frase, ou algum gesto desse texto em que mais chamou a atenção de vocês? Acho que quando Jesus informa que ele é o Salvador que eles estavam esperando, né? Que ele era o Foi esse que Messias. isso que me chama mais atenção. E para os outros? É um evangelho grande, mas que tem uma mensagem muito profunda. Cada versículo nos traz uma novidade, uma coisa bonita.
Eu acho tudo. Zé Carlos, Sim. eu acho que aquela parte assim que quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Verdade. Eu acho que essa parte Tocou Jesus é mais. assim, o centro, né, eu acho, desse capítulo, né? Uhum. Quem beber dessa água nunca terá sede. A água viva, né? Isso. Luciane? Oi, tô aqui. Sim, Desculpa aí, porque eu tive que mudar aqui de ambiente. sim. Mas, como ela falou, assim, eu fiquei assim um pouco meio perdida, Uhum. entendeu? Eu acho que eu vou ter que dar uma lida assim, quieta só, para poder me concentrar mesmo. Não vou opinar sem. Uhum. Que foi justamente na hora que eu tava mudando de ambiente que eu fiquei toda perdida. Uhum. Na Tá próxima eu certo. comento, Tá certo. tá bom? Então, que mais? Uma palavra? Senhor, dá-me desta água, para que eu já não tenha sede, nem vir aqui tirá-la. Ótimo. Alguém mais? Vocês já fizeram encontro com Jesus? Se sim, como Sim. foi? Como foi? O que mudou em sua vida a partir desse encontro pessoal com Cristo? Eu acho que a gente se encontra sempre com Jesus, eu acho, né? O nosso dia a dia, eu acho que é mais por aí. Porque se a gente conversa com ele todos os dias, não é isso? Você está Sim. sempre presente nele, ele presente na sua vida. Uhum. Eu penso assim, né? Agora, é assim, se você foi aceito, aí eu acho que é mais complicado, Uhum. não é? A gente tenta sempre fazer isso, procurar fazer as coisas certas, mas se a gente foi aceito ou não, aí é outra história. Uhum. Alguém mais quer partilhar? Às vezes eu fico comentando de algumas atitudes que eu tinha antigamente. Antigamente, parece até que eu tenho 180 anos, mas enfim. E que hoje eu já não tenho mais, né? Foram atitudes que ficaram para trás e eu me transformei, me modifiquei. E algumas pessoas perguntam assim: e o que foi que aconteceu que você mudou assim? Aí eu brinco, mas é verdade. Eu digo, gente, Uhum. eu encontrei Jesus. Mas é a mais pura verdade, porque foi quando eu encontrei a serenidade, quando eu encontrei alguma sabedoria necessária para que eu não praticasse mais aquele tipo de atitude e tivesse uma atitude mais amadurecida, mais tranquila, mais serena em relação às coisas. Não ser tão reativa, né? Verdade. Alguém mais? Hoje nós vamos falar um pouco mais desse encontro, porque lembra, desde o início que eu falei para vocês, nós vamos, nesses encontros, trabalhar um pouquinho o encontro com Jesus mesmo, né? No primeiro encontro a gente falou um pouco sobre a questão, o que a gente está procurando, quais os motivos que a gente está ansiando estar aqui. Aí no último encontro a gente falou um pouco sobre Jesus, quem era Jesus, e Jesus nos evangelhos. E hoje a gente vai fazer um pouquinho de memória e também de analisar um pouco das experiências de encontros que Jesus já teve, né? Com quem Jesus já teve, como foi a experiência, qual foi o resultado, né? Quem foram algumas dessas pessoas, né? Para ter testemunhos também para as nossas vidas. Eles nos dão forças para poder seguir, né? Pessoas que eram em determinado local, determinada situação,
pecadoras, muito pecadoras, pouco pecadoras, mas pecadoras, e que se transformaram, mudaram a sua vida no verdadeiro encontro com Jesus. Fala, Edivânia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu encontrei Jesus foi quando eu estava com em torno de 22 anos. Foi quando eu estava numa fase de bebida, festa, reggae demais. Aí quando foi um dia eu cheguei em casa, eu sempre tive costume de rezar antes de dormir. Aí eu deitei e ouvi uma voz falar assim: eu não estou gostando do seu comportamento. Aí eu falei assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Aí eu parei para refletir e vi que eu estava me envolvendo com namoro demais, bebida, e estava abaixando minha vibração. Estava nesse mundo aí, encantada com o mundo. Aí a partir daí em diante eu comecei a orar mais, a estudar o evangelho, e isso aí foi para me preparar, porque depois dessa situação minha irmã foi assassinada. E minha família ficou muito revoltada com Deus. E eles diziam: cadê Deus que não viu isso? Deus não existe. Aí eu cheguei num cantinho, eu tinha uma Bíblia, eu abri a Bíblia e caiu naquela parte: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu nunca será atingido. Eu virei para minha família e falei: eu posso perder tudo na minha vida, mas eu nunca vou deixar de acreditar em Deus. Aí eu falo que eu encontrei Jesus e Deus nesse momento aí. Lindo momento. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho desses encontros, como eu falei para vocês, para a gente poder amadurecer essa nossa fé, né? Essa nossa caminhada. E como diz, né, a frase: o que não toca o coração não motiva, nem empolga, nem contagia. Né? A mesma coisa que eu estou aqui, né? Se eu não tivesse empolgação, se eu não, o sentido de ser catequista, se Jesus não tivesse tocado na minha vida, né? Eu não teria motivo nenhum para poder estar aqui, né? Todos os sábados, né? Deixando muita coisa de fazer para estar aqui com vocês. Então, aquilo que não toca o nosso coração não nos motiva, nem empolga, nem contagia. Então, é através disso que a gente faz a nossa vida caminhar, né? Tem que tocar o nosso coração. E ninguém que faz a experiência do encontro com Jesus, com a verdade do Evangelho, permanece parado naquilo que é normal, no seu cotidiano, vivendo de como se nada tivesse acontecido. Então, nós somos transformados nesses encontros com Jesus. O encontro com Jesus, né? Hoje se vive um momento de crise de fé. Ser cristão tornou-se tradição, superstição ou ainda algo indiferente. Então vem a pergunta: o que é ser cristão nos dias de hoje? Como se realiza o processo de evangelização? Onde a igreja está falhando? Por que o cristianismo não encanta mais? Como se tem realizado o processo de iniciação à fé e à vida cristã? Mediante essa realidade, faz necessário rever a prática pastoral com urgência da nossa igreja e a nossa. A resposta para essa problemática aponta para a perda do núcleo central do cristianismo. E qual é esse núcleo? É a experiência do encontro com Jesus. Tá compartilhando? A minha tela tá aparecendo para vocês? Não. Tá não, né? Ainda não. Tá, só um instante. Apareceu? Agora sim. Então, a resposta para essas perguntas
é a experiência do encontro com Cristo. Como é que está essa experiência? Porque se a gente faz a experiência, a gente constantemente vai alimentando a nossa fé e e essa nossa experiência com Ele. E aí a gente vai amadurecendo, né, e também vai se discernindo um pouco melhor as questões da nossa vida. Quando a gente conversa e faz a experiência de Cristo, a gente consegue tomar as melhores decisões na nossa vida. A gente consegue encaminhar melhor os processos em que a gente vive, né? É a partir do momento que a gente motiva, incentiva e vive essa experiência, Jesus Cristo vai falando mais conosco, vai nos dando respostas mais claras para as nossas questões. Porém, ao falar em recuperar a experiência, essa experiência com Jesus, assunto que há bom tempo vem sendo refletido pela igreja em seus documentos e reflexões, apresentam-se outros questionamentos, tais como: o que é a experiência do encontro com Cristo? Como, quando e onde ela acontece? Como levar para a prática pastoral essa proposta e fazê-la acontecer de fato? O que fazer para encaminhar uma pessoa para que encontre Cristo e se apaixone por Ele? O encontro com Cristo se torna visível por meio dos efeitos concretos na vida das pessoas. Ele acontece pela iniciativa do próprio Deus. Ele vem a nós em seu Filho, mas precisa da abertura e acolhida de cada pessoa. Jesus sempre vai estar de braços abertos para nos acolher. Ele sempre vai estar com o coração aberto para nos acolher. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? E a gente é que toma a decisão final. Se a gente quer fazer experiência, se a gente quer viver em Cristo ou não. Então, está nas nossas mãos. Então, a gente não pode colocar a culpa em Cristo, né? Mas nas nossas opções de livre-arbítrio, em que a gente toma as decisões, às vezes, muito erradas. E quando a gente faz ou vive na experiência e no encontro com Cristo, a gente vai aprendendo a tomar as melhores decisões. Os lugares onde este encontro acontece são comuns, lá no dia a dia de cada pessoa, no simples. Uma experiência de Deus, quando verdadeira, leva a pessoa a uma mudança de vida nas várias dimensões da existência, tanto na vida espiritual, como na comunitária, como na vida ética, como na vida social. Então, esse encontro transforma a nossa vida em todos os campos. Quem encontra Cristo, anuncia Cristo e seu projeto. E toda pessoa que realmente faz o encontro com Cristo, ele transforma a nossa vida, né? Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro muitas vezes algumas pessoas até mudam de nossa religião e vai para outra e falam: lá eu encontrei a Cristo. Como é isso de você estar no cristianismo sendo católico, né? E diz que não encontrou Cristo, ou encontrou na outra religião. Não depende só da nossa religião, depende de cada um de nós, né? E se a gente realmente, de fato, quiser um encontro com Jesus, a gente vai fazer um encontro com Ele dentro de nossa religião. Mas depende de nós. Nós não podemos colocar culpa na nossa religião, se a gente não está aberto para isso. É a gente que tem que se abrir para fazer o encontro com Jesus. E quem não encontra Cristo, anuncia a si mesmo, né? O que a gente vê em muitos lugares. As pessoas, o pastor, etc., anunciando mais a si do que é o próprio Cristo. Falam mais de outras coisas do que de Cristo. A vivência da pessoa é uma outra coisa, né? Então, quem faz o encontro verdadeiro com Jesus anuncia a Cristo. E vive o seu projeto e anuncia o seu projeto. Então, elementos da experiência do encontro com Cristo, presentes nos evangelhos, que venham responder algumas necessidades de cada um de vocês, que estão fazendo o processo de iniciação à vida cristã hoje. Analisaremos algumas experiências de encontro com Cristo nos evangelhos, que transformaram as vidas de cada um, fazendo-os comprometidos com Cristo e seu projeto. Como eu falei para vocês, né? Nós vamos ver alguns encontros de Jesus com algumas pessoas na vida diária, cotidiana, no comum mesmo dessas pessoas e da diversidade dessas mesmas pessoas, né? E são pessoas que
elas têm uma vida totalmente assim, ou eram cobradoras de impostos, ou eram prostitutas, e elas transformam a sua vida a partir do encontro com Jesus, né? Então, o encontro com Jesus transforma a vida das pessoas. Na sequência, será realizada a análise de alguns encontros com Cristo, que são apresentados pelos evangelhos. Então, os primeiros discípulos, né? Como foi o encontro com os primeiros discípulos, né? Que está lá em João, capítulo 1, de 35 a 51. O encontro com Zaqueu, como é que foi esse encontro? Que está lá em Lucas 19, de 1 a 10. A vocação de Levi, que está lá em Marcos. A Maria Madalena, que está em João, capítulo 20, de 1 a 18. O cego Bartimeu, está em Marcos 10, 46 e 52. Dos discípulos de Emaús, que está em Lucas 24, de 13 a 35. E o encontro com a samaritana, esse que a gente leu agora no início, fez a oração inicial, João 4, de 5 a 42. Aí nós vamos ver cada um deles, né, de forma reduzida, porque o que a gente vai aprofundar é esse da samaritana, que a gente viu no Evangelho, porque ele é o centro da nossa vida enquanto iniciação cristã. Então, aí nós vamos falar um pouquinho só sobre cada um dos outros encontros. Então, os primeiros discípulos, que está lá em João 1, de 35 a 51. Depois, seria interessante que vocês lessem cada um desses capítulos, tá? Não vai dar para a gente ler aqui. Estando João com 2 de seus discípulos, vê a Jesus que vai passando. João fala aos discípulos apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. João já conhecia Jesus, por isso, ao apresentá-lo para os discípulos, o faz com convicção e os convence a segui-lo. Fala do que ele próprio experimentou, despertando seu interesse e a curiosidade. Os discípulos ouvem João e seguem a Jesus. É certo que de início os discípulos não entenderam muitas coisas, porém, começam a segui-lo. E durante certo tempo caminham em silêncio. Até o momento não houve verdadeiro contato com o Senhor. Ao vê-los seguindo, Jesus interrompe o silêncio e inicia o diálogo perguntando: "Que procurais?" Ao que eles respondem: "Rabi, onde moras?" Jesus o convida: "Vinde e vede." Os discípulos aceitam o convite, vão e permanecem com Jesus naquele dia. É essencial viver a experiência pessoalmente. Não adianta eu aqui tentar falar para vocês da minha experiência com Jesus. É claro que eu testemunhando a minha experiência com Jesus, eu posso fortalecer a fé de vocês. Mas é essencial que você faça a sua experiência com Jesus. Cada um de nós faça a sua experiência pessoal com Jesus. E é essa experiência que é importante. O encontro com Zaqueu. Esta passagem bíblica mostra que é indispensável a busca e o esforço humano para que haja um encontro com Cristo. Zaqueu era aquele cobrador de impostos, né, que até roubavam, né, nessa questão de cobrança de impostos, né, e Jesus passava, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus, porque ele era baixinho, né, e aí ele faz um esforço humano para que haja um encontro com Cristo. Porém, mesmo mediante a busca humana, se ele mesmo não tomar a iniciativa, o encontro não acontece. Então, nós, seres humanos, que temos que tomar a iniciativa, porque Jesus sempre vai estar disponível a fazer o nosso o encontro. Jesus entrou em Jericó e chamou Zaqueu. O desejo de Deus encontra-se com o desejo do homem, e encontro acontece. Ou seja, se houver só um desejo de um, não vai acontecer o encontro. Tem que ter o desejo dos dois lados. Né? O encontro é o desejo nosso, do homem, né? E o desejo de Deus. Como Deus sempre está a desejar esse encontro, então basta que nós também desejemos. As consequências deste encontro é conversão e mudança de vida. A vocação de Levi. Levi seguiu Jesus. Ficar de pé é importante, mas não basta. Fazer a experiência do encontro é sentir-se tocado por Jesus e colocar-se a caminho. Lançar-se para uma nova etapa na vida, na qual Jesus faz a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A vida cristã, o seguimento de Cristo, é, em primeiro lugar, estar com Ele, estabelecer profundos laços de amizade.
Só no segundo momento vem a missão, pois não é possível falar de Jesus, anunciar seu evangelho, propor iniciativas concretas para a comunidade, quando não se faz a experiência de estar com o Senhor. Mestre, é bom estarmos aqui. Maria Madalena. Maria Madalena experimentou Jesus vivo. Essa experiência pessoal é intransferível. Ela muda o pranto e a escuridão em firmeza e claridade. É só a partir do encontro com Jesus vivo e ressuscitado que Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor e as coisas que ele lhe tinha dito. O Bartimeu, que foi curado, né, segue Jesus e sobe com ele para Jerusalém, tornou-se discípulo. A consequência do dom de Deus é o seguimento. O cego decidiu seguir Jesus pelo caminho. Só quem é tocado, curado e sente o amor de Jesus pode falar dele e ajudar os outros a encontrá-lo. O que recebeu é comunicar aos outros. Tamanha alegria não pode ficar só para si. Os discípulos de Emaús, que foi após a morte de Jesus, né? E a ressurreição também. Após a morte de Jesus, 2 discípulos se põem a caminho de Emaús, vão tristes, conversando entre si sobre os últimos acontecimentos. Eles não param, estão sempre a caminhar. Sentiu tristeza, amargura e saudades do mestre, mas não acreditavam nele. Acreditavam no que tinham visto. Condenação, sofrimento, cruz e morte. Aparentemente, os discípulos têm tudo o que é necessário para crer. Conhecem o Antigo Testamento, a mensagem de Jesus, sua atuação e sua morte na cruz. Ouviram também a mensagem da ressurreição. Porém, tudo isso é inútil. Envolvidos pela tristeza e desânimo, eles continuam seu caminho. O ato de caminhar lembra a história da salvação. Abraão e Sara caminham, ou melhor, constroem o caminho até chegar à terra prometida. O caminhar ajuda a perceber o projeto de Deus e sua fidelidade. Em toda a caminhada humana, assim como no caminhar dos discípulos de Emaús, Jesus toma a iniciativa de se aproximar. Jesus caminha com eles. O momento mais forte é a Eucaristia. Gesto simples, porém íntimo e profundo. Os caminhantes sentam-se em torno da mesa, se reconhecem como amigos e companheiros e juntos descansam da viagem. O encontro com Jesus Cristo vivo transformou o medo dos discípulos em coragem, a fuga em empolgação, o retorno em nova iniciativa e o egoísmo em partilha. Dessa forma, o relato torna-se uma proposta de comunhão, de comunidade e de missão. E o encontro na Samaritana, que é esse do evangelho que a gente viu hoje, né? Vamos. Então, nós lemos o Evangelho, vocês lembram do Evangelho, né? Uhum. Estava Jesus, né, na Samaria, e aí acontece esse encontro com essa samaritana, que é ao meio-dia. Então, nós vamos entender, Luciano disse que não tinha entendido, agora nós vamos entender melhor o Evangelho, tudo que foi lembrado por que ela disse certas coisas, etc. Né? Então, nós vamos estudar um pouquinho esse encontro, porque esse encontro ele é a base para toda a nossa vida cristã. E aí é uma metodologia de como se acontecem os encontros com Jesus. Jesus, primeiro, ele se apresenta, ele faz a acolhida à pessoa, ouve a pessoa, fala um pouquinho da história dos antigos, dos profetas, aí ele se anuncia. Aí as pessoas questionam, etc., mas se converte e depois as pessoas que se convertem vão anunciar Jesus Cristo. E chamam outras pessoas para vir fazer esse mesmo encontro. Então, Jesus e Samaritana, como já falei para vocês, já lembrei um pouquinho. Então, Cristo e a Samaritana, está lá em João 4, de 3b até 42. Jesus, viajando da Judéia para a Galiléia, decide passar pela região de Samaria.
Os judeus evitavam passar por Samaria normalmente, porque eram povos que não se davam bem, né? Porque, segundo a história, uns diziam que deveriam adorar em Jerusalém e outros numa montanha que existe na Samaria, né? Que foi colocado por Jacó, né? Os samaritanos, de onde veio a raça ou como se originou a nacionalidade samaritana? Quando Sargon tomou Samaria, levou para o cativeiro, segundo ele diz, 27.280 dos seus habitantes, deixando ainda alguns israelitas no país. Sabendo que eles conservavam o espírito de rebelião, planejou um meio de os desnacionalizar, né? Ou seja, acabar com a cultura deles, acabar com tudo aquilo que os unia enquanto nação, estabelecendo ali colônias de habitantes da Babilônia, de Emate, lá em 2 Reis 17:24, e da Arábia, desde muito que a maior parte dos judeus sentiam repugnância em manter relações sociais e religiosas com os samaritanos. Os samaritanos não tinham sangue puro de hebreus, nem religião judaica. Por causa dessa invasão, então, outros povos se misturaram com os samaritanos, então, por isso, não, eram considerados uma raça impura. Moradores de Samaria, ao tempo do Novo Testamento, os samaritanos criam que eram descendentes da tribo israelita de Efraim e Manassés. Sustentava que tinha uma versão do Pentateuco mais pura que os judeus. Por sua vez, os judeus achavam que os samaritanos descendiam dos assírios e mudaram o Pentateuco para fazer com que dissesse o que eles desejavam. É por esta razão que os judeus e samaritanos não se queriam bem e se mantinham separados uns dos outros, né? Ou seja, os judeus achavam que eles não eram puros, os samaritanos não eram puros, e que eles tentavam mudar o Pentateuco, que é a Torá, né? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí um mapa da Samaria, no tempo de Jesus. A Samaria é o nome do território ocupado pelos 10 tribos, ou o reino de Israel personificado. Aí tem algumas passagens bíblicas que pode contar sobre isso. Então, toda a região da Palestina entre a Judéia e a Galileia, ao tempo do Novo Testamento, a cidade de Samaria recebeu posteriormente o nome de Sebaste. A região era parte do reino de Herodes, o Grande. Seus habitantes são chamados de samaritanos. Sicar ou Siquém, que eram os montes, né? Como está lá em Gênesis 3, 33, 19, né? Narrando um pouco, deixa eu até pegar aqui para ler para vocês o que diz lá em Gênesis. Gênesis 33. E diz o seguinte: o terreno onde ergueu sua tenda, ele o comprou dos filhos de Emon, pai de Siquém, por 100 moedas de prata. Aí levantou um altar que denominou El, o Deus de Israel. Então, Jacó, né, criou onde devia ser adorado, né? Aí em Siquém. Monte Gerizim, esquerda, que aí tem um mapa, e Ebal, à direita. Os samaritanos cultuavam no Monte Gerizim, né, que é onde os samaritanos, esse povo que a gente está acabando de falar, né, onde eles adoravam a Deus, enquanto que os judeus adoravam em Siquém. E aí tem um mapa da entrada de Jerusalém, né, Jerusalém no templo do Novo Testamento, 20 anos antes de Cristo, a 70 depois de Cristo, pode-se ver a localização do tanque de Betsaida. Depois vem o templo de Herodes em Jerusalém, local de adoração dos judeus. Aí eu venho o tanque de Betsaida, de Betesda, Betesda, Casa de Misericórdia. Antigos manuscritos do Novo Testamento dão o nome de Betsaida, significando casa de pesca, e Betsata, significando casa das oliveiras ou das azeitonas. A samaritana era 4 vezes rejeitada.
por ser mulher. A sociedade judaica era bem machista. Só a mulher podia ser condenada no caso de adultério. Por ser pecadora, o meio-dia não é horário para buscar água. Então, essa é uma análise que a gente faz, né, do texto bíblico, porque geralmente as pessoas iam de manhã, porque a água estava limpa, para poder pegar água, para poder fazer seus afazeres. Ela ia meio-dia, porque ela não podia encontrar com as outras pessoas. Por isso que essa análise que ela era uma pecadora, né? Ela era estrangeira, os samaritanos eram considerados como bastardos, mistura de raças, e ela era pobre. Ela mesmo foi buscar água do poço, porque os ricos da época mandavam seus escravos irem buscar. Jesus, cansado, se senta na beira do poço de Jacó. A restauração causada por Jesus, a saída do círculo vicioso marcado pela tradição e as forças coletivas. O que são esse círculo vicioso? Esse mesmo tratamento que eles estavam tendo dos judeus com os samaritanos, de ódio entre eles. Então, Jesus quebra esse círculo, porque ele vai conversar e vai anunciar para um samaritano. Você é um judeu, eu uma samaritana? Jesus disse, dá-me de beber. A reação da mulher é de surpresa. Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? A mulher está insegura porque Jesus quebrou um tabu. Um judeu não ia humilhar-se para pedir uma ajuda a uma pecadora, só se este estivesse na pior. É o confronto com a nossa miséria que nos leva à conversão. A mulher estranha a atitude de Jesus porque já tinha incorporado a tradição. Jesus e samaritanos não se falam. Então, é a partir do momento que a gente vai no fundo do poço, ou então que a gente vai no fundo das dores da nossa vida, é que nós somos transformados. Então, a samaritana, ela aceita seu papel, sua persona, sua máscara, em função dos que os outros esperam dela. Jesus quebra o seu papel de judeu e obriga a mulher a se questionar na sua situação de samaritana. Jesus não vê nela simplesmente uma samaritana, ele vê algo mais. O dom de Deus, que é a água viva, oferta de uma nova vida. Jesus propõe uma água que corre, não mais uma água parada, como num poço. É isso o dom de Deus. O dom de Deus é o próprio Jesus. A intervenção de Jesus marca um salto qualitativo. Jesus quer que a mulher descubra que ele não é simplesmente um judeu, mas o dom de Deus, capaz de dar água viva, de ressuscitá-la, de alimentá-la, de fortalecê-la. Isso a mulher não consegue entender de princípio. Rompeu com a tradição. Você é maior que o nosso pai Jacó? Jacó é considerado o pai dos samaritanos. Ele representa a tradição. O poço indica a descida na profundeza da origem religiosa. Por isso, a mulher pergunta se Jesus é maior do que seu pai Jacó. O poço, a água, são símbolos materiais e representam a origem. Em todas as culturas, os pais significam a lei, a ordem, a consciência. A pergunta da mulher, você é maior que o nosso pai Jacó, revela a crise de valores sentida por ela. Não é por acaso que o encontro se realiza no poço de Jacó, que representa para a mulher a fonte dos valores que ela tinha até agora. Ela se questiona, será que este judeu é uma nova fonte do qual posso viver? Por isso, os versículos 13 e 14 respondem bem o que procura a mulher. Aquele que beber desta água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhes der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E aí vem o desejo da nova fonte de vida. A samaritana começou a alimentar o desejo de uma água, de uma fé, capaz de satisfazer plenamente a água, ou seja, a fé, do poço de Jacó não conseguia satisfazê-la, porque precisava tirá-la todos os dias e necessitava de esforço. A mulher pede nesse versículo 15, porque Jesus tinha proposto que pedisse no versículo 10. Assim termina a primeira parte. A samaritana descobre que precisa sair do seu egocentrismo, da sua persona, da sua máscara, daquele mundinho que ela vivia, do seu papel no que estava trancada para descobrir seu verdadeiro ego. É dentro de nós que encontramos o caminho do místico. Para que viemos a este mundo?
Qual a nossa finalidade aqui? As mesmas perguntas que eu fiz no primeiro encontro com vocês. E a partir disso, há uma mudança de mentalidade. Quando Jesus disse, vai, chamar teu marido, ele provocou a mulher para reconhecer o lado escuro de sua vida. Ela o reconhecer, no entanto, só parcialmente quando disse, não tenho marido, respondendo que já teve 5 maridos. Jesus a questiona para obrigá-la a reconhecer toda a verdade. Só quem aceita reconhecer o seu lado obscuro e confessar seu lado escuro é capaz de fazer a experiência da água viva. Não adianta esconder alguma coisa a si mesmo ou ao confessor. O reconhecimento do lado escuro da nossa personalidade é o início da cura e o primeiro passo para a individuação. A mulher não viu mais em Jesus um judeu, mas um profeta. E mais tarde, o Messias. E, finalmente, o Salvador. Está lá em 42. O fato que a mulher reconhece Jesus como profeta e que ela aceita exercer ela mesma este papel para com os samaritanos, prova que começa a descobrir no seu caminho a liberdade e a iniciativa própria. E aí acontece o encontro com Deus. Deus se encontra no mais interior de si mesmo. Deus interior, íntimo, como disse Santo Agostinho. Só pode encontrar Deus e para de apresentar aos outros a si mesmo. A mulher só foi capaz de fazer uma pergunta sobre Deus após ter aceito o seu lado escuro. A descoberta de Deus se faz a partir do conhecimento do seu ego mais profundo. A partir do versículo 20, a mulher começa a ter iniciativa do diálogo. Pela primeira vez, ela faz uma pergunta e a resposta é no mesmo nível. Agora a mulher é capaz de se confrontar com sua própria tradição. No versículo 25, a mulher manifesta o desejo de encontrar Cristo, aquele que não somente lhe revelou seu lado escuro, como fez Jesus, mas aquele que é capaz de revelar tudo. A mulher ainda pensa de maneira dualista, adorar em Jerusalém ou em Gerizim, ou Garezim, né? Jesus fala que precisa rezar em espírito e verdade. Ele acaba desse jeito com qualquer dualismo. Refaz a unidade entre o humano e o divino, entre o espírito e a carne. Quando Jesus disse, sou eu que falo contigo, isso significa para a mulher samaritana o encontro com Cristo na sua plenitude e a realização plena da sua personalidade. E aí ela se torna, a partir desse encontro com Cristo, transformação na sua vida, então ela se torna mensageira para o povo. Ela se torna profeta, ela se torna aquela que vai falar sobre Jesus. Então a mulher abandona a sua jarra, porque descobriu uma outra água. A água do poço, que é a religião de Jacó, ela não a satisfaz mais. Ela descobre a água viva, que é Jesus, ele é o Messias. A volta para a cidade mostra uma mulher bem diferente. Agora não é mais uma mulher que segue um papel coletivo, mas alguém que tem sua própria personalidade. Na metade de sua vida, uma mulher experimenta uma mudança radical, na qual seu passado se torna consciente, na qual seu futuro se orienta radicalmente para Cristo. O texto samaritano é um texto de justiça restaurativa, praticada por Jesus Cristo, de restauração integral, mudança não só exterior, mas de mente, de nova visão de cultura, da sua religião. Mudança de alguém que prisioneira do pecado, escrava das limitações impostas pela cultura, pela religião e pela sociedade. Ela é restaurada das condições de mulher, de pobre, de estrangeira e pecadora. Agora, restaurada já, não precisa esconder-se sobre o sol do meio-dia. Ela, agora restaurada, torna-se restauradora de outras pessoas. Vai anunciar o que encontrou o Messias, a água viva que jorra para sempre. Enquanto a religião se resume simplesmente a formas externas e a função religiosa não leva a uma experiência íntima de Deus, não acontece nada de fundamental. Se a nossa religião ela não levar cada um de nós a esse encontro verdadeiro com Deus, ela não deixa de ser fundamental. Então, a religião ela tem essa função bem específica de nos fazer, como digo, religar Ele.
religar a nossa relação com Deus, fazer esse nosso encontro, essa nova aliança com Deus. Então, a religião, ela tem essa função de religar. Quem não compreende isso pode ser doutor em teologia, mas religião não entende nada, e menos de educação. O que vocês acharam dessa reflexão? Hein? O que vocês acharam dessa reflexão? Conseguiram entender, compreender? Eu compreendi mais ou menos, mas tem uma. Eu não sei se eu viajei muito na interpretação, mas eu acho que também passa por uma questão do respeito às diferenças, né? E já que ela era uma samaritana, que não era bem vista pelos judeus, e ainda assim ele fez questão de passar por Samaria, etc e tal, ele estava deixando claro que as diferenças precisam ser respeitadas e as pessoas não deixam de ser amadas, não devem deixar de ser amadas e respeitadas por conta de ser diferente. Verdade, com certeza. Muito bem, não viajou não, tá certíssimo. Ah, que bom, achei que eu tinha viajado. Fala, Edivânia. Outra coisa que me chamou a atenção foi a parte que Jesus fez ela refletir, né? Sobre as atitudes, as coisas que ela fez. E mostrou que nem porque ela errou, né? Que ela vai deixar de ser filha de Deus. Que ela vai permanecer sendo filha de Deus. Certeza. Alguém mais que gostaria de partilhar o seu novo entendimento? Não? Tá certo. Então, essa semana nós possamos, cada um de nós, nos nossos encontros, na nossa vida, possamos refletir sobre esses nossos encontros com Jesus. Como é que está sendo a nossa vida? Como é que estão sendo feitos esses encontros com Jesus no nosso dia a dia? A gente reflita, né? E que a gente possa mudar um pouco naquilo que a gente encontrar como resposta que está fazendo errado, né? Então, que diariamente a gente analise como estão sendo feitos os nossos encontros com Jesus e em que Ele está transformando a nossa vida. E que a gente busque cada dia mais fazer esse encontro, principalmente através da oração. Não deixem de rezar, não deixem de orar. Façam o que acontece, o encontro com Jesus acontece em diversas situações diárias da nossa vida. Às vezes a gente está passando na rua, encontra uma pessoa, acontece. Às vezes a gente está parado no ponto de ônibus e acontece. Às vezes a gente está em casa sem fazer nada e acontece, né? Então, assim, o encontro de cada um com Jesus, ele pode acontecer, mas depende de nossa abertura. Somos nós que temos a chave para abrir o coração para o encontro com Jesus. A chave está na nossa mão, depende só de nós. E nós queremos fazer uma igreja católica, apostólica, diferente, onde há a resposta e o encontro com Jesus nela. Nossa religião possa fazer esse encontro com Jesus, possa ajudar cada um de vocês a fazer um encontro com Jesus. Essa é a função dela. Fazer com que cada um de vocês, com cada um de nós, faça um encontro verdadeiro com Jesus. Mas a chave só vai estar, a chave está nas nossas mãos. Porque não adianta só a religião querer, não adianta só Deus querer, que nós não destrancarmos a porta do nosso coração. Por isso que a chave está sempre em nossas mãos. Luciana, quer falar? Você falou aí agora de o encontro com Jesus, né? Na rua, no ponto de ônibus. Eu tenho um hábito, eu não sei se agora você falando, eu me liguei uma coisa com a outra. Tenho um costume de, sempre que eu vejo uma situação de alguém passando na rua, uma pessoa assim, necessitada que está na rua, eu vejo alguém assim mentalmente um pouco perturbada, eu sempre chamo por Deus por aquela pessoa, né?
É um hábito que eu tenho mesmo, de você falou agora, encontro, às vezes eu estou levando Deus ao encontro de uma pessoa que eu não sabia que isso era um encontro. Na minha eu estava chamando ali para ajudar ele como se fosse comigo, entendeu? Senhor, meu Deus, ajuda aquela pessoa está mentalmente perturbada, ou então está passando por aquela situação, você percebe, né? Sim, sim. E eu achei legal isso aí que você falou agora de levando o encontro de Deus com aquela pessoa e você está pedindo e você nem sabia que era, eu mesmo não sabia que era isso, né? Tá pedindo para ajudar só. Legal, gostei disso aí. Isso. Alguém gostaria de partilhar mais alguma coisa? Então, nós vamos concluir. Olá, Oi, Ana Flávia, pode falar. tudo bom? Eu só queria compartilhar com vocês que é muito legal quando a gente começa realmente a ter uma rotina de oração, né? Eu acho que eu até comentei isso no nosso último encontro. Depois que eu comecei a ter uma rotina de oração, eu comecei realmente a, a sentir mais a presença de Deus, a sentir mais, até quando nos momentos difíceis, quando eu peço por Deus ajuda, eu peço por Deus calma, né? Essa situação que todos nós estamos vivendo. Eu percebo que essa sintonia, ela cada vez mais, ela é mais rápida, sabe? Depois que eu comecei realmente a rezar todos os dias. E agora começou uma novena linda que eu recomendo para quem quiser fazer, que é a novena do Espírito Santo. Começou ontem. E é isso. Se eu puder colaborar com algo, é só sobre isso, sobre essa experiência que eu estou tendo agora na minha vida, que eu nunca tive, na verdade, né? Eu não tinha um hábito de rezar todos os dias, eu não tinha essa rotina de rezar todos os dias. E agora, depois dessa rotina que começou recente, né? Tem de 2 anos para cá, que realmente muita coisa melhorou de verdade. E domingo que vem, dia 23, é dia de Pentecostes, por isso que está tendo essa novena de Pentecostes, né? Em preparação, realmente, no nosso coração para essa vinda do Espírito Santo, que aí Jesus sobe ao céu, que é a festa que acontece amanhã da Ascensão do Senhor. Aí vem o Espírito Santo que ele envia, que é o Consolador. E na semana seguinte, é da Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade. Então, esse final de semana realmente é de grande alegrias e júbilos e festa na nossa igreja, vivenciarmos esses momentos litúrgicos, né, na nossa vida, na nossa caminhada, que também são encontros com Deus. Encontro com Jesus, é encontro com Deus, encontro com o Espírito Santo, é encontro com Deus, a Trindade é Deus. Então, é uma forma de encontros também, e essa, uma das funções da nossa religião é ligar esse encontro com Deus e o ser humano que somos nós. Vamos fazer juntos agora o Salmo 42. Aparece para vocês aí? Sim. Então vamos fazer juntos esse salmo. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, por enquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Por enquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas
catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite, contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, a minha rocha, digo, por que tu esquecesses de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente, onde está o teu Deus? Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Em qualquer situação em que nós nos encontremos, lembremos sempre desta frase. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Então, mesmo que a minha alma esteja abatida, mesmo que perturbas dentro de mim, confia sempre no Senhor. Confia e entrega toda a sua vida a Jesus. Coloque todas as suas dores nas mãos, nos pés de Jesus, para que Ele possa interceder por cada um deles e possa estar curando, assim como curou o cego Bartimeu, que possa estar tocando e transformando a vida como fez com Isaac, que possa dentro de cada um de nós transformar o nosso ser, para que a gente possa servi-lo melhor, para que a gente possa viver esse encontro profundo com Ele. Que a gente procure cada dia mais fazer esse encontro e a gente possa adorá-lo e servi-lo melhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E tivemos unidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente se encontra no próximo encontro. Ainda não sei se vai ter encontro sábado, porque tem o dia da crisma da outra turma. E aí é à tarde. Eu ainda não, provavelmente não vai ter encontro, certo? Qual vai ser o horário da crisma do pessoal? Às 15 horas. Porque... Não, eu vou ver se eu vou. É isso. Então vai ser às 15 horas, então eu não sei se vai dar tempo, né? Mas ainda eu vou definir, durante a semana eu passo aqui para vocês, tá bom? Porque se for ter, vai ter que ser 1 hora, eu terminar no máximo 1h30, ou 2 horas, 2 horas, porque 3 horas tem que estar lá. E aí vai ficar muito corrido. Eu prefiro não ter um encontro, porque essa coisa corrida é mal feita, né? Eu não gosto nada mal feito. Então, eu prefiro fazer as coisas com calma, né? E mais bem feitas. Certo? Mas a gente vai conversando durante a semana, tá bom? Mas provavelmente não vai ter um encontro. Tá certo? Então, um bom final de semana para todos vocês, que Deus abençoe a cada um e a cada uma, e que nós possamos ficar firmes na nossa fé e fazermos esse encontro com Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Obrigada. Deus abençoe. Tchau.